بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. باب إمامة البر والفاجر. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. باب إمامة الأعمى. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا إمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. باب إمامة الزائر. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن بديل قال حدثني أبو عطية مولى منا قال: كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة فقلنا له: تقدم فصلي. فقال لنا: قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. Estimados irmãos, depois de termos abordado na lição passada o tema relacionado ao Imamat Nisa, imama das mulheres liderarem o Salah, portanto, trouxemos os aspectos fundamentais relacionados à questão que estava sendo discutida, onde dissemos que as mulheres podem dirigir o Salat, entre elas, e qual é a posição onde elas ficam quando estiverem a dirigir este Salat. Hoje vamos falar acerca do imamat dos piedosos e dos ímpios, dos piedosos e dos pecadores. Vamos também falar de imamat de um cego e vamos falar de imamat de um visitante. Lembrando que nesses dois últimos aspectos, quando falamos de imamat do cego, temos o aspecto importante de lembrar: o cego pode não saber o seu estado de purificação da sua roupa e como é que pode ser imam. Quando nós falamos de imamat de um visitante, nós falamos aqui o hadith quando alguém visita uma outra pessoa na sua casa, ele não pode liderar o salat, não é? Sem a permissão do anfitrião. Portanto, vamos aplicar aqui os ahadiths que Imam Abu Daud nos traz. Primeiro, Imamatul Barri wal Fajir. Nós falamos aqui quem deve ser imam. Se lembram? Quais são as características de quem deve ser imam? Primeiro, sim, saber? Os duás. Coran. Sim, tinha que saber duá. Ia começar a perguntar duá. Bismillah, barakatillah, ou qual deles? Saber ler Coran. Ok? ولكن أنا أذكر الحديث. تذكر الحديث؟ ما هو الحديث الذي ذكرنا؟ Profeta sallallahu alaihi wasallam diz: li'ummahum aqra'uhum, a pessoa que melhor lê o Coran. Depois, saber hadith. Alamu, sábio, não é? Fa in kanu fil qira'at sawa, estão em pé de igualdade. Vamos lá dar o exemplo. São dois hafiz. Os dois decoraram 30 juz, ninguém tem 31, não é? Quem tem preferência? Akbar, o mais velho. Mas o mais velho vem depois. O mais novo não tem culpa de ter nascido tarde, né? Alamuhum, exatamente. Quem mais sabe. Depois, se estiverem em pé de igualdade,
o hadith falamos, aqdamuhum hijra, não é? Conforme o professor Salam esteve, tem no passado, as pessoas fizeram hijra. Depois até podemos ver quem mais veio para se tornar imam. Nesta situação, imam de hoje, nós podemos dizer hoje, ou também naquele tempo pode-se aplicar o hadith, vamos aqui falar. Nós sabemos que o mais temente pode ter também alguma relevância, mas se você vê o imam é um pecador. É um pecador. Você pode fazer salat atrás dele. Lembrando, quando fui para Inhambane, fazer uma visita, um programa de palestra em Inhambane, alguém perguntou, nós podemos fazer salat atrás do imam que comete adultério? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Hã? Pode. Você sabe. Imam sabe, basta sair daqui. O que foi? O que se passa convosco? Hã? Hã? Entre ele e Allah. Mas como que você vai provar que o imam comete adultério? Nunca se provou isso. Nunca se provou isso. É muito difícil provar que alguém comete adultério. Fique claro. Que fique claro. É extremamente difícil provar que alguém comete adultério. Sim, mas passaram a noite os dois no quarto fechado. Não é suficiente. Não é suficiente. Adultério, zina, é penetração. Não é beijinho, você aplicar. Não. É penetração. E devem ser 4 pessoas a testemunhar. Se 3 pessoas testemunharem, sim, nós vimos. A 4ª pessoa duvidar um pouquinho, os 4 vão ser chicoteados para preservar a honra do muçulmano. Confessar é caso diferente. O único caso que aconteceu no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, o único, foi por confissão. Sim? Na ilha de Moçambique também. Na ilha de Moçambique também. Depois, qual foi a pena que aplicaram? Estava na cadeia. Estamos aqui a falar da aplicação da pena de Sharia. Se for casado, a pena é uma. Se for solteiro, a pena é outra. Portanto, é difícil. É muito difícil. Então, a pessoa lá em Inhambane perguntou, podemos fazer atrás do imam que comete adultério? Então, mas como você sabe que ele comete adultério? Não é possível você saber. Em particular, se ele fecha a porta, você não tem como saber. Pode até estar encostado, mas você não tem certeza. De acordo com Sharia, você não tem como provar, simplesmente ver 2 pessoas que estão a entrar num quarto e estão grudadas. Não é suficiente. É uma das penas, um dos testemunhos mais difíceis de se provar na Sharia. A questão do adultério. Não estou a dar pistas, né? Dizer, você não prova. Fim do dia é o que está a dizer. Cada um responde sozinho, não é? Mas aqui estamos a falar exposição de outra pessoa. Até nos casais. Até nos casais. No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam aconteceu. Veio alguém e disse, Ya Rasulallah, se eu encontrar a minha esposa se envolver com um homem, como é que eu vou fazer? O profeta sallallahu alaihi wasallam, você tem que trazer 4 testemunhas. O Corão diz, não é? 4 testemunhas. 4 testemunhas para provar adultério. Diz, Ya Rasulallah, se eu for chamar testemunhas, 4 pessoas para vir testemunhar, quando eu chegar, já acabou. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, a pena é esta. Os critérios são esses. Depois Allah revelou
versículo do Corão. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء. E aqueles que acusam as suas esposas e não têm testemunha, senão eles próprios. Aí a regra já é diferente. Aí já é li'an, onde você vai jurar 4 vezes e acusar ela de adultério. E quando nós estamos a falar do tirmidhi, passamos aqui no caminho ao capítulo de li'an, onde depois dessa acusação há uma separação forever. Acabou o casamento deles mediante essa acusação. Portanto, o único esposo. Não é você vizinho, não é? Vem aqui cheio de ideias. Portanto, o capítulo aqui é fazer salat atrás de um piedoso, assim como do ímpio. O hadith que é narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "As-salatu al-maktuba wajibun khalfa kulli muslimin." O salat obrigatório é vinculativo, é obrigatório atrás de todo muçulmano. Barran kana ou fajiran, seja ele piedoso ou pecador. Wa in amila al-kabair, por mais que ele tenha cometido pecados maiores. Este é o primeiro hadith. Este hadith e todas as outras correntes relacionadas a esta parte do hadith, com esta redação, os hadiths são todos fracos. São todos fracos. Mas nós encontramos hadiths sobre o mesmo conteúdo, relatado por Imam Bukhari, assim como Imam Muslim, onde incentiva-se os sahabas fizeram salat atrás de governantes ímpios, pecadores. A passagem está no Bukhari, assim como está no Muslim. Com este incidente, onde os sahabas também fizeram salat atrás de pecadores, há permissibilidade aqui de fazer salat atrás de um pecador, que já iremos detalhar. No tempo de Uthman bin Affan radiyallahu anhu, quando Uthman radiyallahu anhu foi cercado, vocês sabem que Uthman radiyallahu anhu foi martirizado, né? Ele foi cercado, os rebeldes cercaram a casa deles e acabaram assassinando Uthman radiyallahu anhu. Neste instante, vieram ter com Uthman radiyallahu anhu. Quem está a dirigir o salat são esses rebeldes que tomaram conta do masjid. Estão a dirigir o salat, são os rebeldes. Então, temos que fazer salat atrás deles. Então, Uthman radiyallahu anhu disse: o salat é a primeira obrigação que todos temos, então façam salat atrás deles. Portanto, ulamás aqui explicam quanto a fazer salat atrás de pecador e de um temente. Temente fora de questão, mas estamos aqui a falar de pecador. Pecador todos nós somos, não é? Kullu bani Adam khata'un. Todo filho de Adam erra e é pecador. Portanto, aqui divide-se o tipo de pecado. Se é um indivíduo que pratica aqueles pecados que tiram a pessoa do Islã, não se pode fazer salat atrás dele. Faz pecado que tira a pessoa do Islã. É uma pessoa que fica a adorar campa, por exemplo. Você não pode fazer salat atrás desse indivíduo. É uma pessoa, é um bid'ati. É um bid'ati que pratica bid'ah grave, que tira a pessoa do Islã. Não é? Este também não se pode fazer salat atrás dele. Mas se for um indivíduo que é pecador, pratica pecado, sim, mas não é pecado que lhe tira do Islã. Ulamás são unânimes quanto a isso, não é? Apesar de ser pecado, mas não é pecado que lhe tira do Islã, portanto, pode-se fazer salat atrás deste indivíduo. O hadith que nós aqui mencionamos várias vezes, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam indicava acerca daqueles governantes que irão dirigir o salat fora da hora, o que tinham que fazer? O que as pessoas tinham que fazer? Tinham que seguir. Não é? No outro hadith vem, se você puder, faz salat antes, dentro da hora, e para não separar o jamaat e você ser considerado como uma pessoa rebelde, você faz depois também, mas como um facultativo. Falamos aqui. Portanto, é nesta perspectiva. Se a pessoa pratica um pecado, sim, mas não é um pecado que lhe tira do Islã, a responsabilidade, conforme o hadith menciona, se o imam acertar,
imam terá recompensa, os muqtadis terão a recompensa. Se imam errar, se ele não estiver correto, os muqtadis estão atrás dele, o pecado é do imam. Os muqtadis terão a sua recompensa. فَإِنْ أَصَابُوا فَلَهُ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَأُوا فَعَلَيْهِمْ فَلَهُمْ وَعَلَيْهِمْ. Se ele estiver certo, ele terá recompensa, os ma'mum terão recompensa. Mas se ele estiver errado, estiver no erro, ele terá o pecado e os muqtadis terão a sua recompensa. Esta é a questão relacionada ao salat atrás de um temente e de um ímpio. Quanto à questão do cego, este é um hadith que foi narrado por Anas bin Malik radiyallahu anhu. Ele diz: أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. Nas expedições do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele saía, viajava com os seus companheiros para participar numa batalha, o profeta sallallahu alaihi wasallam, em alguns momentos, deixou Abdullah ibn Maktum como imam. Abdullah ibn Maktum era cego, era também muazzin do profeta sallallahu alaihi wasallam, e ele era imam. O profeta sallallahu alaihi wasallam saiu e deixou ele como imam. Portanto, não há, de princípio, não há nenhum problema o cego se tornar imam, desde que tenha alguém que lhe auxilie, não é? Que possa lhe ajudar ou coloca ele no musalla, sabe, basta estar lá, ele vai saber recitar. Obviamente, as condições todas são as mesmas de um imam normal, não é? Que quem esteja ali auxiliar, portanto, como ele tem a mesma obrigação de fazer salat, o seu vestuário deve estar puro. Ao dirigir o salat, obviamente, o seu vestuário também estará puro, porque a pureza não é só para dirigir, para cumprir o teu salat, normalmente também o mesmo critério se aplica. O que permanece aqui neste aspecto de imamatu al-ama, que é permissível um cego ser imam, e a evidência é o incidente de Abdullah ibn Maktum, que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixava ele como imam. O terceiro aspecto e o último hadith da nossa lição de hoje é o hadith que foi narrado por Abu Atiyya radiyallahu anhu. O hadith vem em Abu Atiyya mawla minna. Hadith que é narrado por Abu Atiyya diz: um escravo liberto nosso, né, Malik bin al-Huwairith, veio a este nosso lugar, não é, para oração. Yatina ila musallana, qala kana yatina. Ele vinha, Abu Atiyya vinha para este nosso musalla. Fa uqimat as-salah, era feito iqama. Fa qulna lahu taqaddam fa salli. Nós dizíamos para ele, depois do iqama ser feito, vá para frente e dirija a salah, né? Dirija a salah. Diziam para Abu Atiyya, dirija a salah. Então Abu Atiyya dizia: qaddimu rajulan minkum yusalli bikum. Mandem um dentre vós para dirigir o salat. Eu não vou dirigir salat. Depois eu vou vos explicar por que eu não quero dirigir salat. Então ele não dirigia salat. Depois ele disse: Sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Eu ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizendo: Man zara qawman fala ya'ummahum wal ya'ummahum rajulun minhum. Aquele que visitar um povo, visitar pessoas, ele não deve dirigi-los na oração, não deve ser líder na oração, mas sim deve ser alguém dentre eles. Portanto, este hadith vem em conformidade àquele hadith que nós falamos 2 lições anteriores, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quando você visita alguém, você não pode sentar no lugar de honra do dono da casa. Demos aqui o exemplo, quem se lembra do exemplo? Lugar de destaque na casa. Você chega na sala, tem aqueles sofás todos, mas Belsen tem um sofá especial na casa dele. Nós não vamos sentar naquela cadeira, porque sabemos que é cadeira de chefe. Na cadeira de chefe ninguém pode sentar, a não ser que o chefe diga: senta-se nesta cadeira, porque ele quer te honrar, quer te prestigiar. Na casa dele te entrega o melhor lugar, como alguns fazem quando recebem hóspedes. Saem do seu quarto e colocam o hóspede naquele quarto, não é? Cada cultura, uns dizem não, mas é absurdo. Mas cada cultura, não há nenhum problema. Iremos falar dessa questão de costumes. Al-adatu muhakkama.
um capítulo extremamente interessante. Costumes, práticas e costumes, que tem uma posição no Sharia. Portanto, é costume, as pessoas fazem isso e não tem nenhum problema quanto a isso. Pode servir onde achar melhor. Portanto, você chegou na casa de alguém, tem um lugar de destaque e a pessoa deu-te aquele lugar, o dono da casa, senta aqui, você pode sentar. Mas não você está a ver a cadeira mais chique que está aí e você já quer sentar naquela cadeira. É um sinal de ignorância. Ou uma pessoa que não conhece o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta diz: فَلَا يَجْلِسَنَّ عَلَى تَكْرِمَتِهِ. Não pode sentar no lugar de prestígio do chefe, do dono daquela casa. Não é? Não pode. Seja no sofá, seja na mesa, quando te convida para partilhar a refeição. Em todas as casas tem um lugar que é o lugar do chefe da família, onde senta. Você não pode sentar naquele lugar. Só senta quando for autorizado a sentar naquele lugar. O mesmo aplica-se, falou-se também no mesmo hadith, dirigir salat. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam visitou uma sahabia e fez salat lá, e o profeta dirigiu salat nessa casa. O profeta visitava, partilhava alguma refeição e fazia salat lá, facultativo, até fazia em congregação. O profeta sallallahu alaihi wasallam dirigiu salat lá. Portanto, profeta é uma posição diferente. Quem que vai querer dirigir salat e o profeta sallallahu alaihi wasallam a sua atrás? Se ele é o chefe, não é? É chefe de todos. Portanto, não se aplica essa analogia. Portanto, se você visita alguém, nós falamos, o dono dirige quando, aliás, o visitante dirige quando o dono autorizar ou o anfitrião não sabe recitar o Corão. Também é preciso ter muita coragem, né? Você tem grandes rápidos por trás, você quer apresentar que o tabati yadá sem tajwid, complicado. Mas se ele fizer, estará dentro da sua razão. Mas por que você vai criar situação para ficarem a falar de ti? Portanto, é esta a permissibilidade. Assim como num masjid. Você não pode chegar num masjid porque você é sheikh grande, não é? A cidade toda sabe que você é melhor qari sabe, recita muito bem e você tem que dirigir já salat naquele masjid. Não pode. Você só pode fazer isso com a autorização do imam. Qual imam? Imam destacado para aquele salat. Aqui você vem na hora de Isha, pode ter grande sheikh. Está aqui os nossos colegas, está aqui o Sheikh Abdurrahman, o Molana Said. Eles sabem que no Isha tem dono. Vocês não sabem? Eu sei também. Zuhur, Asr, Maghrib, tem dono. Vamos esperar 2, 3 minutos porque ele está a fazer o do. Sim, ele é imam. Portanto, é normal. Nós, alhamdulillah, isso é uma questão que vocês também sabem. Mas estamos a falar de forma geral. Você pode ser um grande alim, um grande qari. Não vai chegar num masjid que não é teu, porque você, toda a gente sabe que você recita muito bem, você é um bom hafiz, você já tem que estar lá à frente. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu. E neste hadith, este sahabi diz que eu ouvi o profeta sallallahu alaihi wasallam dizer: Man zara qawman fala ya'ummahum wal ya'ummahum rajulun minhum. Não é? Por que este sahabi recusou dirigir? Por causa deste hadith. O profeta disse: não deve dirigir, mas um deles deve dirigir. A questão é, se nós entendemos o hadith, é proibido você dirigir? Não é proibido. E por que o sahabi não aceitou? Se estava sendo convidado para dirigir. Por quê? Para ensinar eles. Ok? Podia ser para ensinar eles. Queria fazer caça. Por que teria de reduzir? Se não era viajante. Viajou, Medina. Em Medina tinha várias mesquitas, não era só, tinha várias mesquitas ao redor. Então viajou, foi visitar alguém perto. Eu visitar na tua casa, vou fazer caça 2 rakat, falar de zuhur. Não. Por quê? Provavelmente que ele não sabia que com autorização podia dirigir.
Isso era normal. Nem todos os sahabas sabiam de todos os hadiths. Podia não saber, não é? Podia não saber, conforme um outro hadith que nós falamos, lembrem, hadith de Abdullah bin Umar. Lembram qual é o hadith de Abdullah bin Umar acerca de fazer salat 2 vezes? Salat, o mesmo salat 2 vezes? Fazer zuhr 2 vezes? Abdullah bin Umar, lembra o hadith? Quem se lembra do hadith? O que Abdullah bin Umar disse? Disse que não se pode fazer salat 2 vezes. Mas você chegou, está a fazer salat zuhr, você já fez zuhr. E aqui você vai fazer o quê? Na base deste hadith de Abdullah bin Umar, não podes fazer na base do hadith bin Umar. Mas Abdullah bin Umar não sabia, não é? Abdullah bin Umar, um outro hadith não, que estávamos a falar, poderia, a interpretação que nós trouxemos era, primeiro, você pode fazer com outra intenção. Não se pode fazer 2 vezes efetivamente com a mesma intenção. Estou a fazer zuhr 2 vezes. Por quê? Porque o hadith aqui não se aplica por o próprio narrador do hadith, Abdullah bin Umar, que diz não pode, ele fez numa outra instância. Encontrou pessoas que estavam a fazer salat, a zuhr, ele juntou-se, enquanto ele também já havia feito a zuhr. Portanto, a interpretação, primeiro, nós trouxemos 3 interpretações quando estamos a falar de tal hadith, metemos a questão da interpretação, ou ele não sabia, ficou a saber a posterior. Portanto, há permissibilidade para você dirigir salat, há sim permissibilidade, desde que seja autorizado a dirigir o salat. Portanto, ali torna-se uma exceção, enquanto que a norma é esta de ninguém poder dirigir sem autorização, estando num lugar alheio. Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.